Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães e você está no canal que trata de dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais. E hoje vamos falar de um assunto muito polêmico, né? Em forma de literatura, literatura que adota ou aborda ou trata de um assunto polêmico, né? Que assunto é este? A Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, nesses livros que tratam sobre a Inquisição na Europa, né? E o que é que esses livros vão falar, né? São históricos mesmo, tem uma coisa histórica, né? Lembrando que essa literatura sobre a Inquisição, você tem um grande clássico, que é O Nome da Rosa, de Umberto Eco, né? Umberto Eco, um escritor italiano, e uma obra que se passa no século XIV, já falando ali da questão dos franciscanos, e também que no século anterior teve o quê? A revolta ali dos albigenses, dos cátaros, né? Ou os puros, como eram chamados, no século XIII, tá? Então, ali pouco depois ali do São Francisco, né? Então é uma época muito turbulenta, Idade Média, século XIII e XIV. Mas este livro aqui vai passar na Espanha, né? Península Ibérica, ali já no 1516, tá? 1516. A época do descoberto do Brasil, né? Essa época aí é a época da descoberta da América, em que em 1492 os judeus foram expulsos junto com os muçulmanos, né? De Granada, onde aconteceu o que? A reconquista, né? Da Península Ibérica, da Espanha, principalmente pelos reis católicos, tá? Então quem que é o último judeu? Né? Aqui do Noam Gordon, que escreveu lá o físico, né? O médico medieval, que vai tratar muito essa questão aí dos judeus. Tem um rabino, também nesse canal a gente leu aí, o rabino. Então o Noam Gordon gosta muito de abordar. Ele é estadunidense, né? Então tem muito assim afinidade aí com os judeus, né? No caso, judaísmo aqui. E vai mostrar pelo olhar do último judeu, né? O rapaz que sobreviveu à matança da família aí, porque o que acontece, né? O terrível tragédia, né, da Inquisição nesse ponto aí, que realmente é histórico, que vários judeus foram obrigados, né, os judeus foram obrigados a sair da Espanha, foram para Portugal, por exemplo, e em Portugal foram obrigados a se converter ao catolicismo e tal, e muitos continuaram com as práticas judaicas e aí foram denunciados ao Santo Ofício, e, ou seja, porque se dizendo católico, usavam as práticas judaicas, por exemplo, né? Então, por esse motivo, eram denunciados. E aí vai explicar, então, como é que ele sobreviveu. E aí vai virar médico também, né? Então, um pouco assim, vai lembrar um pouco, fiz nessa parte, em que ele vai perambulando ali pela Espanha, vai sobrevivendo e vai encontrar os inquisitores que causaram, né, vários crimes aqui na história, em que os inquisitores, por quê? Porque realmente tinha inquisitor que aproveitava, né, do poder da igreja naquela época para ter os seus próprios interesses, né? Por exemplo, os inquisitores ficavam com a parte das fortunas, das propriedades daquelas pessoas que eram denunciadas, tá? Então nesse ponto é histórico, tá bom? Então tem algumas coisas aqui que é histórica, tem uma pesquisa realmente, né? Então ele mostra bem como é que era naquela época, tem os mapinhos para você não conhece a Espanha? Então tem um mapinha da Espanha aqui, ó, tá? Belíssima edição aqui. Tem um mapinha para você acompanhar o personagem nas suas andanças pela Espanha, sobrevivendo. Então foi uma época muito difícil, né? Muitos judeus deixaram a Espanha para Portugal e deixaram Portugal para a Holanda. Muitos vieram para o Brasil, né? Muitos foram para o Império Otomano, né? O Império Otomano recebeu esses judeus aí, porque a perseguição foi muito feroz, né? Porque era uma questão política também, né? Ou seja, a Igreja Católica queria fortalecer ali na Espanha e em Portugal. Tiraram então os muçulmanos que estavam lá desde o século VIII, né? 700 quebrado, né? 710, se não me engano. Eles saíram ali do norte da África e foram para a Península Ibérica, Portugal, etc. Lembrar que Lisboa foi libertada pelos cruzados, né? Tem até o livro lá do Saramago, José Saramago, que é História do Cerco de Lisboa, tá? Eu recomendo, isso é interessantíssimo. Que é uma ficção, mas tem história, tá? Então, esse aqui é mais romance histórico mesmo. Você vê que tem bastante história. Só que, como algumas coisas aqui são exageradas, o Inquisitor aqui é muito exagerado, tem questão, eles gostam de colocar essa. Igual o Nome da Rosa. O Nome da Rosa é a mesma coisa. Eles fazem uma questão muito maquiavélica, assim, né? Muito maniqueísta do Inquisitor, que o Inquisitor é o cara cruel da história, é o vilão, né? Então tem isso, né? O Inquisitor é um cara cruel, vilão, perverso, é o monstro aqui, é o Darth Vader da história, é o Inquisitor. Mas não mostram toda a questão burocrática que tinha por Inquisição. Inclusive lá o Baskerville, né? O Guilherme de Baskerville lá no Nome da Rosa, é mais histórico nesse ponto que ele mostra como é que era o dia a dia do Inquisitor, por que ele não quis ser Inquisidor, tá? Tem essa questão aí. A Inquisição, então, o que aconteceu, né? Se você ver o Nome da Rosa, aconteceu porque vários desses grupos ali, albigenses, né, tal, no Cátaros, no sul da França, né,
a Languedoc, eles passaram a se congregar, né, assim, fora da igreja, né, então estavam sem a comunhão da igreja, inclusive atacando o clero, né, e aí a população muitas vezes se voltava contra esses povos e fazia justiça com as próprias mãos. Tá? A própria população ia lá e criava a casa. Então, esses cátaros, ou, né, os puros, ou, né, os abigenses, né, da cidade, eles eram gnósticos, tá? Uma forma de gnosticismo, então negava, né, a carne, mais o espírito, negava a concepção, não queria mulheres grávidas, então é uma coisa assim, é um segmento mais gnóstico. Era um cristão porque acreditava em Cristo, tá? Era um cristão, só que não era o cristianismo católico, né? Nem protestante, não tinha ainda, né? Nessa época não tinha ainda Lutero, Calvino, etc. Tá? Então não era, são pré-reforma, não confunda com os valdenses, outros, né? É outro grupo. Esse grupo aqui dos gnósticos era diferente, tá? Eles eram contra a procriação, nossa, assim, complicadíssimo. Aí explica a Inquisição no total. E é essa época que é outra Inquisição, que é, por exemplo, a Inquisição espanhola, né? A Inquisição espanhola ali, que é então Torquemada, né? O famoso Torquemada, que é essa figura do grande inquisitor, inclusive aparece lá nos Irmãos Karamazov do Dostoiévski, né? A imagem de que se Jesus voltasse a Inquisição matava. Né? Então é esse exagero aí. Lembrar que Dostoiévski não era católico, tá? Dostoiévski era ortodoxo, tá? Então esse é um resumo aqui, você vai acompanhar esse menino que sobreviveu, né, a esses tribunais de Inquisição e mostrando, né, nessa parte histórica, mas há um exagero, né? Então nem vou dizer que tem uma propaganda protestante aqui, né, porque o público dele é estadunidense, que é de maioria protestante, né? Os Estados Unidos não é um país católico, tem alguns católicos, o Papa hoje né, é o estadunidense e tal, o Papa Leão, né? Mas o público aqui não é, né? O público aqui pode ser judeu, pode ser protestante, mas não é católico, tá? Então a figura do católico aqui é meio complicada. É um olhar estadunidense pró-judeu olhando os espanhóis católicos, tá? Então né, não é imparcial. E aí, mais propaganda ainda é esse aqui, o inquisitor, que é a australiana, né? Australiana, que foi colonizada pelos ingleses, britânicos, que são protestantes desde o rei Henrique, né? O Henrique VIII, lá, o anglicano, que nacionalizou o catolicismo. Mas você viu a cerimônia anglicana é igual à católica, né? Se você pegar uma missa no meio assim, sabe? Já vi missa assim, anglicana na internet que você achava que a missa é católica, etc. Tá? Então, o anglicano é apenas o católico britânico, tá? Então tem alguns hinos diferentes, algumas liturgias diferentes, mas é basicamente muito semelhante, tá? Por quê? O que é o anglicano? Né? Lembrar que do anglicano saíram os puritanos, saíram os metodistas, etc. Tá? Os anglicanos que colonizaram a Austrália, colonizaram o sul da, né, África do Sul, etc. Eles saíram do catolicismo, né, na época da Reforma, e é diferente do Lutero e do Calvino, tá? Então é diferente, o anglicano é diferente do luterano e calvinista, tá? Ficar explicando isso aqui, que eu já fiz vários vídeos explicando as diferenças do cristianismo, tá? Então, existe o protestante luterano, existe o protestante calvinista, é o presbiteriano, né? Existe o anglicano, o metodista, o beatista, são tudo diferentes, tá? Muito bem, aí aqui tem a figura do inquisidor, tá? Que esse personagem, o inquisidor, ele é apresentado por um outro narrador, que é o Bernardo, né? O padre Bernardo. O inquisitor aqui, ele é uma figura do livro, inclusive porque acontece um crime. Né? Então ele é um romance histórico e também um romance policial, porque você tem o padre Agostinho aqui, que é um inquisitor da Inquisição, né? O cara chega lá querendo botar ordem na casa e mata um cara. Ele some, o padre some aqui, né? Logo no início da história, não é spoiler não. Mata o inquisitor. Quem que matou? Alguma autoridade, algum herege estava sendo perseguido e tal. E aí a história vai ser isso aí, meio um romance policial, igual o Nome da Rosa, tá? Esse aqui. É claro que eu prefiro o Nome da Rosa, tá, gente? Então já vou dizendo o que eu penso. Esse livro aqui então vai para os exageros, vai para o meio Sherlock Holmes, vai para a violência, tem uma Idade Média idealizada, que é a Idade Média tal qual os iluministas imaginavam e tal qual os protestantes imaginam também, tá? Então não é uma obra muito histórica, tá? Ela é mais romance policial, né? É assim, mais uma coisa de emoção, tal. Tem cenas fortes, né? Tem a morte aqui e tem um grupo de mulheres que está à margem da sociedade por algum motivo. E aí elas são acusadas de serem responsáveis de alguma forma por trair esse padre, né, que foi morto lá, o inquisitor. E aí tem esse padre que está narrando a história, falando, olha, tem que defender essas mulheres, né, e ele vai investigando aí para ver o que aconteceu. Uma dessas mulheres, uma viúva aqui, já teve um caso amoroso com esse inquisitor antes, então aí você vai descobrindo, né,
Aí você vai descobrindo quem que é esse inquisitor, que figura é essa, né? Que figura macabra é esse inquisitor, tá bom? Mas o mais interessante da história é o narrador. Tá? Ele é um dominicano, igual o inquisitor também, né? Aí mostra a diferença do dominicano para os franciscanos, né? A mesma crítica que tem o Nome da Rosa. Por isso eu aconselho que vocês leiam o Nome da Rosa antes de ler esse livro, tá bom? O Nome da Rosa, então, tem isso, tem lá a conversa dos franciscanos, dos dominicanos, né? A questão da pobreza, vai falar também dessa questão aqui, né? A diferença é que os franciscanos não aceitavam os dominicanos porque os dominicanos não faziam voto de pobreza, por exemplo, né? Então, os franciscanos queriam a pureza evangélica mesmo, né? Viver igual a Cristo, não tinha onde encostar a cabeça, né? Então, essa questão mesmo de... Então, o narrador vai fazer esse contraponto, tá? Ele vai apresentar a literatura da época, os livros que eles liam, os livros devocionais, por um olhar dominicano, porque ele é, né, seguidor dos dominicanos, e comparando com os franciscanos, a literatura franciscana e tal, né? Então, o olhar interessante aqui, só que, por mais que o narrador seja interessante, a história já é um viés protestante, por dizer assim, tá? Não é um viés católico. Então, no momento aqui a Igreja Católica tem voz, tá? Por mais que seja dos grupos católicos, dominicanos, né? Tal, mas... Vamos lá encerrar esse vídeo. Então, eu acho esse é o meu olhar de leitor, né? A história é interessante, empolgante, tal, emocionante e tal. Romance policial, tá? Então, para quem gosta de romance policial, já vai embarcar, porque o desenvolvimento do personagem narrador é interessante e ele vai desenvolvendo o personagem inquisitor que ele já morre de início. Então, como é que você conhece o personagem? Voltando, né, para saber como é que a história pregressa e tal, né? É um pouco diferente lá do Nome da Rosa, que você tem um inquisitor no núcleo da história, tá? O Bernardo Gui, né, se eu não me engano, é o cara lá, o inquisitor. Agora, a figura do inquisitor, ela é mais ressaltada por o olhar cruel, o olhar perverso, só que não analisam a estrutura do que é a Santa Inquisição, tá? Então fica sempre esse olhar, olha, né, isso, né? Claro que tem um aspecto trágico, né? Eu acho até de complicado o meio católico, né, dar uma passar pano para a Inquisição, para as cruzadas, que tem um aspecto trágico mesmo, tem isso aí, né? Agora, um livro como esse aqui não é para passar a história limpo, tá? Isso aqui é fazer um filmezinho, não sei se tem filme disso aqui, é fazer um filmezinho em cima do problema, tá? Então, se for analisar o nível de seriedade, eu já falei que o Nome da Rosa é cheio de coisa ali anacrônica, mas o Nome da Rosa ainda é sério perto disso aqui, tá? Então, você pode ler como romance policial, tal, interessante, a investigação, né, o crime e tal, mas, tirando o narrador que eu achei interessante, eu acho a história muito exagerada e serve mais a um protestante. O protestante fala, olha como é que os católicos são malvados, né, olha a Idade Média e tal, né? Então, né, tem que ver quem está escrevendo e para quem. O público aqui não é um público católico, tá? Então não é um público católico. E esse livro aqui também não é para um público católico. Só que tem mais embasamento histórico que aquele ali. No Inquisitor ali, que é mais você passar tempo, né? Entretenimento. O Nome da Rosa já tem esse olhar mais literário, mais histórico, mas também tem muito exagero. Tá? O próprio Inquisidor lá é exagerado. Tá? Então sempre, é difícil você encontrar um livro sobre a Inquisição escrito sem um olhar já predisposto a julgar. Tá? Então quem está escrevendo o livro já quer. Né? Então aqui você vê que quem escreveu esse livro está a favor dos judeus. Ótimo, o problema não são os judeus. A questão é como é que era o sistema da Inquisição? Isso não é tratado. Né? Isso mostra as vítimas. As vítimas são isso, tal, mas como é que era o mecanismo? Algumas pessoas se aproveitam do mecanismo da Inquisição? Se aproveitam. Tá? Isso é inegável. Nós temos várias provas de pessoas se fingiam, né? Ou denunciavam falsamente, né? Os vizinhos interessados nas propriedades. Várias pessoas se aproveitaram da Inquisição para ficar rica. Então, isso aí é inegável, né? Historicamente. Mas o mecanismo da Inquisição, por que aconteceu? Ninguém para pensar, por que aconteceu a Inquisição? Um belo dia o pessoal acordou, vamos fazer a Inquisição? Não, tem como é que foi o mecanismo da Inquisição, tá? A gente aí, já li um livro, já comentei no canal, um livro que mostra a historiografia da Inquisição, o Santo Ofício e tal. Como é que aconteceu isso aí, e foi gradativamente, tá? Isso foi ao longo dos séculos, até ter o ápice aqui na Espanha mesmo, tá? O século XVI, né? Terrível Inquisição Espanhola, terrível, né? Que é esse mecanismo aí de opressão mesmo. E a questão da conversão à força, que é péssima ideia, tá? Então muitos judeus se converteram ao catolicismo, mas mantiveram as práticas judaicas, e hoje a gente vê várias pessoas do catolicismo e dos protestantes também, evangélicos, que estão voltando à fé judaica, né? Então no Brasil tem vários núcleos aí de judaísmo messiânico.
Os Anusim, né, os Bnei Anusim, são pessoas que estão saindo do cristianismo e voltando para o judaísmo. Por quê? Porque descobre que os familiares foram expulsos de Portugal, os familiares foram forçados, né, que é Anusim. Então eles passam a entender a fé da família e passam agora a proclamar o judaísmo. Então são várias pessoas que estão voltando ao judaísmo. Muitas vezes nem tem etnia judaica, né? Então são brasileiros, mas muitos têm realmente, via Portugal, né? Pessoas assim, avós, bisavós que foram portugueses judeus, tá? Então pessoas que fugiram da Espanha para a Holanda ou para Portugal e depois vieram para o Brasil ou para a América do Norte, né? A gente já leu aí também um livro que conta a imigração dos judeus da Holanda para o Brasil, Recife, e depois para Manhattan, né? Nova York, foi fundado por judeus, tá? Interessante isso aí. Então, assim, é um assunto vasto, mas a dica de leitura é: leia O Nome da Rosa, né, que eu recomendo ler, né? Leiam aqui o Último Judeu, O Físico, né, também do Noam Gordon. E aí, se sobrar um tempo, sobrou um tempo, já li todo o Dostoiévski, já li tudo, sobrou um tempinho, aí você aqui, em um dia, 2 dias, você lê esse livro, tá? Tá tudo muito simples, né? Quem já leu O Nome da Rosa, isso aqui, né? É interessante enquanto romance policial, tá? Achei assim, quem gosta de romance policial, investigação, tá? Mas sim, história, né? E fala que é romance histórico, né? Que é um romance histórico. Não é, tá? Então, fica a dica de leitura. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.